Na semana passada, o Grêmio me deu um gancho para um vídeo onde eu discuti esse pensamento de poupar na Libertadores, priorizando reta final de campeonato estadual. O Palmeiras também, porque na primeira rodada não levou 7 titulares para a Argentina para o jogo contra o São Lourenço. Mas principalmente o Grêmio, que não levou ninguém. Poupou todo mundo para a viagem lá na Bolívia contra o Strongest e acabou derrotado. E aí eu discuti, gente, a gente pode até olhar ponto a ponto, caso a caso, mas no geral, né, como pensamento, como ideia, poupar na principal competição do ano nunca faz sentido. Menos ainda quando você poupa na principal para priorizar a menos importante. Na escala de hierarquia, né, das competições, a Libertadores é a mais importante, o estadual é a menos importante. Então aí já tem uma distorção. E aí, cara, o Grêmio está pagando um preço altíssimo por isso. 6 pontos disputados, nenhum somado, um risco real de eliminação na Libertadores da América, e é disso que nós vamos falar. Vamos falar de todos os erros conceituais, os erros de execução do Renato, os erros de montagem do time, a escalação de ontem inacreditável, os erros na coletiva, tem muita coisa pra gente falar. E eu quero também falar com o torcedor hoje. Eu acho que essa discussão ela tem que passar por diretoria e comissão técnica, que são as instâncias que planejam e que tomam as decisões, tem que passar por elenco, claro, e tem que passar por torcedor. A gente precisa ser racional, a gente precisa ser inteligente, cada vez menos passional e menos infantil nessas discussões sobre limites de elenco, até onde os elencos podem ir, até onde a gente pode cobrar, o que a gente pode esperar, quando é preciso tirar o pé e quando é preciso acelerar. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Hoje tem Champions, cotações para PSG e Barça. Ontem o pai foi no empate do jogão City, Real Madrid, Real e City. E hoje eu vou nessa também, tá? Primeiro jogo em Paris, das quartas de final da Champions. Vai lá no Aposta Ganha, o meu link tá no primeiro comentário desse vídeo. Você se cadastra, você que tem mais de 18 anos, vai jogar com responsabilidade. Cotações da Champions, odds supremas na Champions, oportunidades turbinadas. Vai lá no Aposta Ganha agora, beleza? Link do primeiro comentário. Vou narrar esse jogo hoje, espero você na Max hoje, 2 da tarde o pré-jogo, às 4, a bola rolando em Paris. PSG e Barça tem história na Champions, baita confronto. Segundo recado rápido, amanhã a Paola Colaro vai dar uma aula para você sobre o marketing de afiliados, como trabalhar na internet, como vender na internet, sem aparecer, sem criar conteúdo, sem mostrar o seu belo rostinho para o Brasil inteiro. É possível? Claro que é. E a Paola vai dar uma aula. Então aproveita, você que conhece alguém, né? Para você e até para alguém que você conhece, que está aí no aperto, que está precisando adquirir esse conhecimento para assistir a aula amanhã. Na descrição do vídeo de hoje tem um link para um grupo de WhatsApp. A gente só está chamando você para o grupo, não precisa fazer mais nada. Entra no grupo lá, a gente vai te passar os detalhes da live, o horário, onde vai ser a live, o link, tudo. É só entrar no grupo, beleza? Onde é que está o grupo, Jorge? Tá na descrição do vídeo de hoje. Show? A Paola está te esperando lá. Então vamos. Vamos lá com o seu Renato Gaúcho. Eu fiquei até na dúvida aqui por onde começar a análise. Primeiro de tudo, o Grêmio perdeu para o Huachipato. Isso precisa ficar pontuado com todas as exclamações possíveis. Um dos menores orçamentos da Libertadores, um time frágil, né? Todo mundo projetando como saco de pancadas do grupo, já passei a minha vergonha. Cheguei aqui no vídeo depois do sorteio. Não, o Huachipato provavelmente vai perder a 6. Não, o Grêmio conseguiu perder para o Huachipato dentro da arena. Parabéns aos envolvidos. É uma façanha. O Grêmio conseguiu. Conseguiu. Excelente. Bom, escalação de ontem. Algum gremista viu esse time em algum outro momento jogar junto? Essa escalação já ficou próxima de ter acontecido um dia. O Vilhaçante de zagueiro. Vilhaçante na zaga, o melhor jogador do time, o cara da criação, o cara do passe, o cara que pode te dar outra dinâmica do meio para frente. O Vilhaçante de zagueiro. De zagueiro. O Duqueiroz, péssimo em campo. O Soteldo, claramente sem condição. Claramente não está 100%. Deveria ser um jogador, uma opção ali apenas para segundo tempo. Você deixar o Pavon no banco. Você deixar o Gustavo Nunes no banco. Sim, não deu para entender, sabe? O Jeromel, eu lembro aqui, ó, eu até fui resgatar para ver se eu não tava, se a memória não estava ruim. O Renato disse que o Jeromel, depois da decisão com o Juventude, estava com medo de jogar. Estava receoso lá e tal.
Aí o Renato bancou, não, é final e tal, vamos botar o Jeromel pra jogar, tem risco de lesão, mas pum, vamos bancar. Aí a final foi no sábado. Olha que loucura. O Renato fala na coletiva ontem, não, vocês queriam o quê? Que eu botasse um time cansado? Tá, mas por que isso não valeu pro Jeromel? Você chega na final e diz, caramba, olha, tava arriscado o Jeromel nem jogar hoje, ele tava receoso, mas eu botei pra jogar. Aí ele joga a final. 3 dias depois você bota o Jeromel de novo. No jogo em que você tá poupando várias peças que não fazem sentido, e aí você... Cara, qual a lógica? Então, por exemplo, por que o Gustavo Nunes, por que o Jeromel, se a lógica do Jeromel foi ter jogado no sacrifício no sábado, com risco de se machucar, por que ontem ele jogou e o PP não? E o Gustavo Nunes não? E o Pavon não? Cara, assim, no mundo maravilhoso do Renato Gaúcho, às vezes fica muito difícil da gente entender escolhas. E as escolhas dele ontem foram todas péssimas e contribuíram para o resultado infeliz do Grêmio. É muito pouco, é muito reducionista dizer, a bola não quis entrar. Verdade, com 20 segundos o Grêmio teve uma chance. Mas essa não é a explicação única. Quando você abre mão das tuas principais peças, vai ficar mais difícil da bola entrar no gol adversário. É claro. As tuas dificuldades aumentam, o teu repertório diminui, porque os titulares são melhores do que os reservas. Ponto. Então, o Renato Gaúcho ontem, assim, não deu para entender. Honestamente, eu olhei, fui vendo, assim, fui vendo a coletiva, peguei as falas dele depois da final, falei, cara, não entendi. E ele disse que repetiria. Ele falou, não, sim, se precisasse eu fazia de novo. Então, é um erro consciente, né, do Renato. Pelo visto, é um erro consciente. Então, são 6 pontos disputados, o Grêmio não somou nenhum, a Libertadores cobra um preço caro, o grupo não é tranquilo, como parecia, o Strongest ontem quase arrancou um ponto na Argentina, abriu o placar com um jogador a menos e o Estudiantes teve que suar para fazer a virada. Vai ser difícil o Strongest perder pontos nos 2 jogos que ainda vai fazer lá em cima, contra o Estudiantes e o próprio Huachipato. Então, o Grêmio se complicou demais, se embolou muito. E não precisa também esquecer, não podemos esquecer também daquele vício do Renato que é característico, né? Ele escala um time que não dá certo. Aí ele sai atrás do marcador. Quando ele vai fazer as substituições, o que tá ruim piora. Ele bagunça ainda mais o time já é uma zona, fica uma zona 2 vezes pior, e aí a bola não ia entrar de jeito nenhum, né? Isso também eu lembrei de ter anotado para falar hoje aqui. Então, assim, é uma situação muito grave. Então, vem a coletiva do Renato depois do jogo, ele fala, não, vocês queriam o quê? Que eu botasse um time cansado? Porra. Na verdade, Renato, o que o torcedor do Grêmio queria é que o time jogasse a final do Campeonato Gaúcho nas melhores condições possíveis e estivesse inteiro para o que interessa, que é a Libertadores da América. Com todo respeito, mas se não é possível estar inteiro nos 2 jogos, então a lógica do Renato é a seguinte, vamos fazer um exercício de lógica aqui. Renato está dizendo, quando ele diz, vocês queriam o quê? Que eu botasse um time cansado? Ele está vendendo a ideia de que não é possível ter esse time inteiro. Sábado contra o Juventude e terça contra o Huachipato. Ele vai ter que escolher um dos jogos. Para mim tá claro, né? O que ele está querendo transmitir essa mensagem aí. Então, gente, o que nós vamos ter que escolher como prioridade? O Juventude ou o Huachipato? O estadual ou a Libertadores? Isso para mim é óbvio que é a Libertadores, ainda mais porque você perdeu o primeiro jogo. Você não somou ponto na Bolívia no primeiro jogo. Mas não. Aqui se conforma com a volta olímpica, que é muito importante. Time é feito para ganhar título. Time de futebol, a essência, a natureza, a ideia, né? A existência justificada por títulos. Ele está ali para conquistar. Então, ótimo, dar a volta olímpica, ganhar 7 gauchões seguidos, maravilhoso. O Renato ir lá, se vender como o rei disso, o rei daquilo, show, legal, legal. Mas esse não é o título mais importante que o Grêmio pode ganhar na temporada. Você abrir mão do que é mais importante, que vem logo ali na esquina, logo na curva, porque você quer ganhar o estadual agora, eu acho um erro de estratégia grosseiro, estúpido, para um clube da elite do futebol brasileiro. Um erro grosseiro, um erro assim inacreditável, um erro de cálculo. Mas aí eu queria chegar num ponto também. Eu gostaria muito de que aqui no futebol brasileiro a gente trabalhasse sempre com a verdade e a gente normalizasse isso. A gente se acostumasse a lidar com a verdade, com a realidade, encarar, mesmo que ela seja ruim, incômoda e difícil de ouvir. Eu gostaria muito mais que aqui
os treinadores e dirigentes dissessem o seguinte: olha só, o estadual não é a nossa prioridade. Se a gente ganhar o estadual, show, a gente vai trabalhar para ganhar, mas a gente não vai sacrificar o planejamento para os objetivos mais importantes para ganhar o campeonato estadual, porque estadual em 2024 não salva mais o ano. Em 2000 salvava, em 95 salvava, em 2024 não salva mais, não existe mais esse papo. Ganhou o estadual, ufa, salvou o ano, uma ova. Ganhou o estadual, caiu na primeira fase da Libertadores, o ano é terrível. Isso não existe mais, gente. Mas se você chega para o torcedor e fala, olha só, final contra o Juventude, pô, mas nós temos um jogo na Bolívia, na Libertadores da América. A gente quer estrear bem na Libertadores. Pô, nós vamos, se for o caso, a gente põe time misto contra o Juventude, a gente tira os menos desgastados do primeiro jogo da final, a gente tira os mais desgastados do primeiro jogo da final, segura esses caras, vai com força máxima para a Bolívia, volta com 1 ponto ou com 3, volta, olha quem tá inteiro para jogar no fim de semana, quem não tiver segura e vai com o que tiver que ir para o jogo da volta contra o Juventude. A gente precisa encarar isso de uma maneira mais madura. Nossa, mas está com medo do Juventude? Porque muitos vão dizer, nossa, está abrindo mão de um título. Não, não é isso, não é abrir mão de um título, mas é focar em prioridades. Eu tenho o elenco do Manchester City nas mãos? Não tenho. Eu tenho o elenco do, sei lá, do Paris Saint-Germain, do Real Madrid nas mãos? Não tenho. Então, meu amigo, eu tenho que trabalhar com a minha realidade. Se a minha realidade faz com que eu estique a corda no estadual e arrebente na Libertadores, eu não vou fazer isso, porque é o que o Renato está dizendo. Vocês queriam o quê? Um time cansado? Não. O que o torcedor do Grêmio queria era um time inteiro na Libertadores. E o que fosse possível fazer na final do Campeonato Estadual. Eu imagino, tá? Eu imagino. Porque também pode ser que tenha torcedor que não pense assim. Aí, paciência. Eu acho que a gente deveria ser menos infantil. É a mesma coisa. Chega um dirigente, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com realidade. O torcedor, ele sonha o mundo maravilhoso sempre. O torcedor acha que o time dele é o Real Madrid sempre, que ele está pronto para ganhar tudo, e às vezes ele não está. Está na cara que o Grêmio não estava pronto para dar 100% de gás no Gauchão e na Libertadores ao mesmo tempo. Está aí, ó. A realidade esfregou na nossa cara. É a mesma coisa o presidente que assume um clube ferrado, aí ele chega e fala assim, galera, se ele chegar, né, que ninguém faz, se ele chegar e falar assim, olha só, eu tenho 3 anos de gestão, eu acabei de assumir, eu estou pegando um clube com 500 milhões em dívidas, eu não posso prometer título para vocês agora porque eu preciso arrumar a casa. Então se prepare, nós vamos apertar os cintos, a gente vai se ferrar, a gente vai montar elencos que não estejam necessariamente à altura do que a gente quer, mas será o que a gente vai poder fazer. É o ideal e o possível, né? Vamos trabalhar com a realidade, porque a gente precisa apertar agora, sofrer agora para ganhar lá na frente. Senão não tem lá na frente, senão não tem um futuro. Se a gente não consertar agora, não tem. Vai ser duro ver o rival comemorando? Vai, mas a gente está trabalhando para chegar lá. Se o dirigente chega numa entrevista coletiva assim que assume um clube e fala um negócio desse, ele é execrado. Como assim? Derrotista? Como assim? O cara não sabe a grandeza do meu clube? Como assim? O cara não sabe onde está pisando? É ou não é? É ou não é? A mesma coisa um treinador. Aí olhando o outro lado também. Acho que o Renato errou grosseiramente em tudo nesse processo. Tudo. Agora, vamos falar a verdade também? Eu tenho muitas dúvidas. Se o Renato chegasse no microfone, ele nunca faria porque não é o perfil, mas qualquer treinador chegasse no microfone antes da final do Gauchão e falasse, olha só, temos uma final, nós vamos fazer o possível para ganhar, mas a nossa prioridade é a Libertadores. Os 2 primeiros jogos da Libertadores estão entremeados com a final do Campeonato Gaúcho. Eles serão a prioridade. Eu tenho dúvidas se toda a torcida enxergaria isso como algo positivo, virtuoso. Opa, tem razão, tem lógica aí. É sensato. A gente tem que focar no mais importante. Ah, mas é uma final. É o Juventude. E se fosse um Grenal? Porque eu também vejo agora muita gente atacando o Renato. Poxa, mas era uma final contra o Juventude. E se fosse o Grenal? O que eu penso? Se fosse o Grenal, você tem que olhar com uma atenção um pouquinho maior. Porque é um Grenal, porque é o teu maior rival, porque essa rivalidade ela é importante. Mas ainda assim, na hora da dividida, na hora da decisão final, na hora de desenhar o plano, o pensamento
prioritário teria que ser a Libertadores. Se fosse contra o Inter, se fosse contra o Juventude, contra o Caxias, contra o Ipiranga, contra o Real Madrid, contra o Bayern, contra o City. A Libertadores é a competição mais importante. Essa é a lição que fica para o Grêmio, essa é a lição que fica para todo mundo. E eu acho que é uma lição que tem que ficar para o torcedor. E aí, sendo mais abrangente, pegando até a comparação que eu fiz aqui com questões administrativas e tal, trabalhemos sempre com a realidade. Nem sempre a realidade vai estar de acordo com o teu sonho, com o teu ideal maravilhoso, mágico. Não vai. Às vezes a vida é dura mesmo. Não dá. Pro Grêmio não dava. Como não deu, como vimos. E agora vai ter que correr atrás em 4 rodadas de Libertadores, num baita desespero, tendo jogos fora de casa, tendo que ir para a Argentina. Ah, outra coisa da coletiva, já ia esquecendo, para fechar. Não estou pensando na Libertadores agora, eu tenho que pensar agora no Brasileiro. Peraí, Renato, peraí. Ah, porque o jogo é só daqui a 2, 3 semanas. Amigão, você já tem que pensar nesse jogo com o Estudiantes, sim. Sim. O teu planejamento no Campeonato Brasileiro, nesse início, nesses 2, 3 jogos de Campeonato Brasileiro que você vai ter até lá, ele tem que passar pelo jogo contra o Estudiantes. O Grêmio precisa sair da enrascada em que se colocou. E ele não vai sair dessa enrascada pensando no Estudiantes apenas na véspera do jogo. É agora, Renato! É agora. Aliás, eu tenho uma dúvida, vendo o jogo de ontem. O Grêmio se preparou adequadamente para enfrentar o Huachipato? Teve toda a festa no sábado, o título gaúcho. O Grêmio sabia exatamente o que ele teria que encarar no jogo de ontem? Ou o Grêmio subestimou o seu adversário no jogo de ontem? E olha, aqui está um cara que já viu várias vezes isso acontecer. Time ganhar campeonato estadual no fim de semana. Ah, tem um jogo na semana que vem. Ah, vai ser um jogo festivo, um joguinho de Libertadores. Pau! Aconteceu com o Grêmio. E aconteceu várias vezes na história dessa competição. O Grêmio não foi um primeiro. Ó, tô careca, não literalmente, mas tô careca de vez. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa quarta-feira para todo mundo. Te vejo hoje na Champions em PSG e Barcelona, jogo exclusivo na Max, a partir das 2 da tarde, o nosso pré-jogo, com a bola rolando às 4. Juízo, tchau. Juízo, Renato. Tchau.